Olá, você, tudo bem? Semana passada nós fizemos um vídeo passando algumas dicas e orientações a respeito da saúde imunológica, né, de como dar uma mãozinha para o sistema imunológico, um vídeo despretensioso, onde a gente tentava ajudar algumas pessoas e o sucesso foi tanto, né, as pessoas deram um retorno tão interessante de ajuda, de que aquilo ajudou a se olhar de uma forma diferente, que eu resolvi criar alguns outros vídeos orientando as pessoas a respeito da saúde de forma tranquila, né? De uma forma bastante caseira, né? Coisas que nós podemos fazer em casa que podem contribuir e ter um impacto muito positivo na nossa saúde. Então, fique atento ao nosso canal, né? Se você quiser se inscrever no canal para ser avisado quando os vídeos surgirem, se inscreva lá. Se você colocar o seu joinha lá, muito mais pessoas vão ser avisadas e muito mais pessoas vão ser instruídas a respeito dessas orientações. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de vitamina D, né? Uma vitamina muito importante para o nosso organismo. E, melhor de tudo, nós produzimos a nossa própria vitamina D. Então nós vamos entender um pouquinho da sua importância e como nós podemos ajudar o organismo a produzir, ajudar o organismo a incrementar e alguns cuidados em relação a essa vitamina que é tão importante para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida e do equilíbrio da nossa saúde, né? A vitamina D, só passando alguns dados importantes que talvez nós não saibamos. A vitamina D ela é fundamental para o sistema imunológico, né? Ela apresenta um papel imunorregulatório do sistema imunológico, que quer dizer, ela auxilia na regulação, na resposta adequada à invasão de alguns micro-organismos e ao próprio organismo como um todo. Algumas pessoas têm uma deficiência ou um erro no metabolismo, no sistema imunológico, que faz com que o organismo responda de forma descontrolada a ele mesmo. São as chamadas doenças autoimunes, né? Por exemplo, alguns diabetes do tipo 1, artrite reumatoide, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais de uma forma geral. Então, são doenças onde o próprio organismo reage a ele mesmo. E a vitamina D pode ser útil nessas situações também. Bom, vamos entender um pouquinho essa questão imunológica da vitamina D. A vitamina D ela participa da regulação de células muito importantes para a imunidade. Tá? Algumas células que nós mesmos produzimos, que são extremamente importantes para a nossa humanidade. Elas também estimulam a expressão de alguns genes que codificam antimicrobianos sintetizados por células do nosso próprio sistema imunológico, o sistema imunológico de todos os mamíferos de uma forma geral. Então, a vitamina D ela ajuda na expressão dos genes, quer dizer, fazer com que nós possamos produzir esses antimicrobianos endógenos, quer dizer, esses antimicrobianos que nós mesmos produzimos, para que nós mesmos combatamos aqueles micro-organismos que porventura adentrem o nosso sistema imunológico. E também mantém o equilíbrio da modulação autoimune nessas situações de doenças autoimunes, como eu citei anteriormente, né? Algumas delas como esclerose múltipla, algumas doenças inflamatórias intestinais, né, que tem muito hoje em dia, artrite reumatoide de uma forma geral, diabetes tipo 1. Então a vitamina D ela auxilia nesse equilíbrio e ajuda a manter uma resposta adequada. Também a vitamina D ela é muito importante no ciclo celular e na manutenção da, 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 do equilíbrio, né? Evitando neoplasias, algumas neoplasias. Então, ela participa aí do controle de algumas etapas do ciclo celular. Todos nós, em algum momento da multiplicação das nossas células, nós produzimos algumas células um pouquinho defeituosas que poderiam dar origem a um câncer, por exemplo. A vitamina D ela auxilia o nosso organismo a fazer o processo que nós chamamos de apoptose celular. Quer dizer, é como se as nossas células se alimentassem daquelas células que saíssem com defeito, para que elas não se multipliquem mais e elas não se transformem numa neoplasia, num câncer que vá se espalhar por todo o organismo. Alguns estudos epidemiológicos, eles mostram uma associação entre baixa concentração de vitamina D e aumento de alguns tipos de câncer, como câncer de mama, câncer coloretal,
e câncer de próstata. Então, já alguns estudos epidemiológicos já mostram isso, né? Algumas evidências mostram isso. Em relação às gônadas, ovários e testículos, né? Alguns estudos mostram que a vitamina D ela participa no controle da foliculogênese e da espermatogênese. O que quer dizer isso? Ela auxilia na produção de espermatozoide e na maturação dos oócitos, dos óvulos. Então, pode ser que a vitamina D esteja relacionada ao processo de fertilidade também. Tá? Em relação ao sistema cardiovascular, ela é importantíssima para manter o controle de algumas funções cardíacas da pressão arterial. Ela equilibra a pressão arterial, diminuindo a possibilidade de hipertensão e diminuindo a possibilidade de algumas doenças cardíacas também. Bom, em relação ao sistema músculo-esquelético, ela é fundamental, né? Ela participa do metabolismo regulatório do cálcio e na saúde óssea. Não só da saúde óssea, o cálcio é importante para várias funções dentro do nosso organismo. Então, a vitamina D ela auxilia neste equilíbrio para que também nossos ossos estejam sempre em equilíbrio. Então, pessoal aí que tem uma osteopenia, osteoporose, é muito comum a administração de uma suplementação de vitamina D para auxiliar no metabolismo do cálcio. E o pessoal aí das musculações e tudo mais, né? Ela também auxilia no processo de crescimento da massa muscular, do tônus e da força dos músculos. Né? Então, não só para quem faz academia, para quem faz musculação, mas também para a população em geral. Todos nós precisamos de tônus, de massa muscular para manter uma saúde adequada. Então, ela é fundamental para o sistema musculoesquelético. Para o sistema glicídico, quer dizer, o sistema de equilíbrio da glicemia, do açúcar no sangue. Existem algumas evidências que sugerem que a vitamina D ela influencia a homeostase, quer dizer, o equilíbrio glicídico, o equilíbrio da glicemia, do açúcar no sangue, através do controle da síntese e da secreção de insulina lá no pâncreas. Em relação ao cérebro, olha que interessante, alguns estudos com animais, alguns estudos animais de laboratório, mostram que ela apresenta ação estimulatória no fator de crescimento neural e modulador do desenvolvimento cerebral de animais. Então são evidências de que ela esteja relacionada aí a toda a questão neuronal, a toda a questão cerebral aí, evidências em animais, que alguns estudos estão vendo se tem alguma correspondência em humanos também. E outras possibilidades da vitamina D. Bom, por que a vitamina D ela tem sido bastante estudada, tem sido bastante discutida? Porque muitos estudos epidemiológicos, muitas avaliações no mundo todo mostram que a população, de uma forma geral, tem apresentado baixos níveis de vitamina D, né? Existem algumas discussões qual seria o nível ideal, mas de uma forma geral nós temos uma redução dos níveis de vitamina D. No Brasil, os estudos mostram o seguinte, olha que interessante. Nós temos baixos índices de vitamina D em por volta de 60% dos adolescentes, por volta de 40% até 58% dos adultos jovens. Nos idosos, a taxa de baixo nível de vitamina D vai de 42% até 83%. As menores taxas de vitamina D são nos indivíduos com a idade mais avançada, nos idosos com idade mais avançada. Você já vai entender daqui a pouquinho por que isso, né? Bom, como é que eu faço em relação à vitamina D? O que eu tenho que fazer? Tem que suplementar? Em relação à suplementação de vitamina D na alimentação, pouca quantidade de vitamina D nós adquirimos na nossa alimentação, viu, gente? As principais fontes são peixes gordurosos de água fria e profunda, como atum, salmão, sardinhas, principalmente porque na sardinha a gente acaba se alimentando do peixe como um todo, né, inclusive suas vísceras, ovos, fígado, queijos e alguns fungos comestíveis, que no Brasil acaba não sendo uma cultura de comer muito cogumelo, né? Mas alguns cogumelos têm uma quantidade interessante de vitamina D. O restante
de vitamina D, por volta aí de 80 a 90% da vitamina D que nós precisamos, elas são sintetizadas pelo nosso próprio organismo. Nós mesmos sintetizamos a vitamina D. Nós mesmos fabricamos a vitamina D. Nós temos um precursor que ele fica nas camadas mais profundas da nossa pele, e quando ele é ativado através da radiação ultravioleta, a radiação UVB, ultravioleta B, quando ela penetra essa camada mais profunda da nossa pele, esse precursor dá origem à vitamina D, que vai fazer todo esse trabalho no nosso organismo. Mas eu preciso suplementar a vitamina D? Quem vai dizer isso para você é o seu médico ou o seu farmacêutico. Então é importante você conversar com o médico, fazer uma avaliação adequada e verificar se é necessário ou não uma suplementação de vitamina D e quanto seria essa suplementação. Hoje aqui eu vou dizer a você, tome sol. Né? O sol vai ser fundamental para a produção da vitamina D necessária para a sua saúde. Né? Então, como eu falei, é importante tomar sol? É. Só que existem algumas situações. Né? As pessoas mais idosas, quanto mais idoso a pessoa, mais fina é o tecido, a parte mais profunda da pele. Ela vai ficando mais fina, né? A espessura vai ficando menor. Com isso eu tenho menos precursor da vitamina D. Então esses idosos eles precisariam tomar sol de forma mais fracionada ao longo do dia, não uma vez só e nem muito de uma vez, né? Mas poucas vezes ao longo do dia. As pessoas mais escuras, a melanina, né? A melanina que dá pigmentação na pele, quanto mais melanina eu tenho, mais a tonalidade da minha pele ela é escura. E quanto mais escura a tonalidade da minha pele, mais difícil é para essa radiação ultravioleta atingir as regiões mais profundas da pele. Então, as pessoas de etnia com a possibilidade de maior melanina, elas precisam ficar um pouquinho mais tempo no sol para que atinja, mas a proporção de produção é a mesma das pessoas que não têm tanta melanina. A diferença é o tempo de exposição ao sol que vai mudar um pouquinho, tá bom? Quanto tempo de exposição? Aí, na média, alguns estudos ainda mostram, estão chegando a essa conclusão, mas uma média aí de 20 minutos de sol por dia sem protetor solar. E é uma região que fica exposta, né? Então, braço, se você puder usar uma camiseta cavada, ou mesmo sem camiseta, um shorts, para que o sol possa atingir a maior parte da sua pele e para que você possa sintetizar a vitamina D. Mas se você tem algum problema de pele, por exemplo, tendência a desenvolver câncer de pele, melanoma e tudo mais, aí é importante conversar com o dermatologista antes, com o seu médico, para ver como que você pode fazer ou se você pode tomar sol, porque não é para usar o protetor solar, ele tem proteção UVB e aí não vai fazer a síntese, né? Então ficar muito atento a isso. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje, falando um pouquinho da vitamina D, dando algumas dicas na sua alimentação, no cuidado em relação ao sol. Qualquer alteração, procure um médico, procure orientação para que ele possa dizer para você o que você deve fazer, que caminho você deve seguir, tá bom? Não se automedique, não vá comprar um medicamento sem uma orientação adequada. Esse tempo é um tempo em que nós estamos aprendendo muita coisa, nós passamos da zona do medo, nós estamos na zona do medo, né, do início da pandemia, nós estamos aí no período de aprendizado, de reaprender, e com certeza com isso tudo nós vamos crescer, tá bom? Muito obrigado, espero tê-los ajudado. Não esquece de dar o seu joinha aí no vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre isso, e se inscreva no canal, isso vai ajudar também esse vídeo a atingir mais pessoas. Muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.